Tanto que um dos assuntos que mais bombou uma vez em caixinha de pergunta foi quando eu comecei a falar sobre nota de prestação de serviço. Que aí começou a pingar muita dúvida de veterinário, principalmente Uhum. porque o imposto de que vocês pagam é caro. E tem Absurdo. veterinário que ganha do líquido. Então, trabalha no Ah, hospital, sim. vem o paciente, aí fala assim: ah, beleza, eu vou emitir uma nota de cirurgia, com internação, com consulta e exame. Vem para o veterinário um percentual de comissão com base nisso tudo, menos a seringa, Aham. menos o material num todo, menos o imposto, e isso é ilegal. Até serve para os veterinários que estiverem ouvindo. Isso daí, a partir do momento que você trabalha como comissão, a sua comissão é em cima daquilo que você fez a empresa faturar. Faturamento é faturamento bruto, não é em cima do que a empresa lucra, porque o ônus e o bônus Nossa, do é uma lucro zona. é do proprietário, não é do veterinário. Ah, na veterinária, assim, isso eu posso falar porque, assim, eu não trabalhei em muitos lugares diferentes, mas cada lugar que eu trabalhei era uma forma de pagar. E eu vejo por causa dos alunos também, né, novamente aí dando exemplo, porque a gente acaba conversando e cada lugar é de um jeito, né. Eu tenho alunos, tipo, praticamente do Brasil todo e cada lugar é de um jeito, não tem uma regra, tá. Infelizmente pra gente, eu fui ver, até por causa do hospital, pra gente colocar um veterinário, registrado, tipo, tudo certinho, realmente fica, tipo, pra empresa fica impossível. É assim, É é fogo. muito impossível, Por quê? Fala, por quê? porque a carga horária, assim, o valor por hora é muito alto. Então hoje, vamos falar assim, para eu manter um veterinário, 8 horas por dia, se eu não me engano, 8 horas por dia, 44 horas semanais, eu teria que pagar um salário aí, tipo, da base, seriam tipo uns 8 a 9 mil reais, entendeu? Só que vamos falar para um hospital que nem o meu. Hoje eu tenho lá 2 veterinárias clínicas, eu atendendo, fora os outros veterinários que são assim, eu tenho 2 trainees, tenho as estagiárias, tenho a anestesista, e fora os que passam lá que são terceirizados, que vai, por exemplo, especialista, tal, uma coisa mais pontual. Então, para você manter o veterinário na CLT, realmente fica, assim, inviável, Você entendeu? sabe que Infelizmente. o emprego, infelizmente, num todo, é assim, não só no veterinário, porque a carga tributária da empresa Muito é muito alta. alta e agora as convenções coletivas também, cada vez mais, elas reajustam de forma desproporcional ao que a inflação acompanha, o consumo diminuindo num todo, diminui o faturamento das empresas. É claro, gente, eu sei que tem empresas que sobem nas costas dos Ah, funcionários. Não sim. estou adotando nenhuma postura aqui, porque é caso para caso. Ah, sim. Mas uma coisa não tem como negar: é pesado para uma empresa contratar CLT. E aí veio o meio termo, que é uma forma legalizada de você registrar um freela, que é o contrato por trabalho intermitente. Isso existe no veterinário? Ó, e eu não, esse Já tipo ouviu de coisa falar? não, nunca nem ouvi falar. O que é, assim, algumas opções são a gente fazer um CNPJ, né. Então isso também em vários lugares, principalmente os maiores, eles têm feito isso hoje, né. Porque, assim, eu já trabalhei em lugar que, por exemplo, eu trabalhava 6 horas por dia, tipo assim, ficava atendendo, né, tal horário, só que no meu registro, por exemplo, eu ganhava, sei lá, meu registro era como se eu trabalhasse 2 horas por dia, que seria meu, entre aspas, meu fixo, né, como se fosse uma ajuda de custo, e eu ganhava comissão por fora, entendeu? Não, é que Só nem que é que aí nem são veterinário que aqueles, é né, registrado como banho e tosa. Isso tem muito, né? muito, tem porque a gente como veterinário, a gente não pode abrir MEI, né, que o MEI seria um imposto Uhum. muito mais barato. Só que a gente como veterinário não pode abrir MEI, mas Mas eu não conheço adianta. 1 milhão de Não lugares adianta que faz abrir o isso. CNPJ e trabalhar como vínculo, porque é um fenômeno que chama pejotização. Você consegue o reconhecimento do vínculo empregatício na Justiça do Sim, Trabalho sim. e recebe tudo retroativo. Então, o que dá pra gente até dar uma estudada, depois eu pego meu celular com o P, eu dou uma pesquisada. Se é permitido o contrato de trabalho intermitente. Isso foi uma coisa que veio com a última reforma trabalhista Uhum. em 2017, que é uma modalidade assim: você registra o funcionário, só que ele recebe por proporcional às horas que ele trabalha e é trabalho com convocação. Então, assim, tem um preço lá mínimo, um salário mínimo por hora, que
geralmente é proporcional ao salário mínimo nacional. Uhum. E aí você paga o proporcional de férias e 13º com base nesse valor hora. Ah, tá. E aí você tem o registro na carteira, só que não tem uma jornada de trabalho fechada, um salário Fixa. fechado. É mediante convocação. E aí tem toda aquela coisa de você ter que convocar 24 horas antes. Tem um mês no ano que a pessoa pode sair sem nenhuma convocação, que você não paga 1/3 a mais por isso. Isso já tá embutido no preço diário. Uhum. Então depois me Aí me lembra. fala. Ô, Pê, empresta o celular aí, por gentileza, que aí eu Mas já vou dar uma pesquisada. Mas tem muitos lugares, lógico que eu não vou citar nomes, mas assim, tem muitos lugares e muitos lugares grandes Obrigada. dentro da veterinária que é tipo assim, é tudo MEI, entendeu? E MEI como banho e tosa. Banho e E tosa. não pode, né? E não pode. Porque assim, se a gente for pegar em questão de porcentagem, né? A gente hoje paga um imposto de serviço veterinário 17%. Então, 17 na nota e sem choro. isso sem a gente colocar taxa de cartão e barararará. Então, às vezes, assim, né, o tutor, às vezes, ele vê ali e fala assim, ah, pô, mas a consulta, o procedimento cirúrgico, enfim, qualquer coisa que seja, ah, mas tá muito caro. Só que o problema é todo esse imposto que a gente tem que pagar, né? E Uhum. aí você coloca, tipo, por exemplo, né, no meu caso, eu uso um fio X que é de uma qualidade tal, tipo, que eu não vou fazer, desculpa, eu não vou fazer um procedimento mais barato, porque eu É. vou ter que diminuir em algum lugar. E eu não vou Inclusive, fazer para as pessoas isso. saberem como esse meio é sujo. Isso de economizar na cirurgia, já vi gatos castrados em hospitais renomados, que eu também não vou citar nomes, porque eu não sou louca, porque eu não quero um processo. Mas se você me conhecer, vem me perguntar aqui em off, eu falo, como consumidora. Hospitais renomados que faz a castração, ao invés de tirar o útero da gata, amarra com enforca-gato. Sim, isso é Gente, isso é ridículo. não, isso é assim, existiam uns trabalhos falando disso, né, mas não pode, isso daí dá muita reação, às vezes tem que reoperar o paciente para poder tirar o lacre, né, isso daí é super complicado, porque não E é é não é bio baratear o material. não, não é biocompatível, né, ele não foi feito para isso, né, então gera um problema. O animal fica com dor crônica, tipo, é muito problemático isso. Uhum. Não, e assim, eu conheço lugares que, por exemplo, fala, vou fazer a castração com cirurgia, anestesia inalatória, né? Exames, bababá, por R$ 300. Desculpa, não faz, não faz, É que entendeu? nem a Alguma diferença coisa lá ele vai medir, vai tirar ali, entendeu? É que nem aquilo que você falou pra mim uma vez. Explica pra todo mundo a diferença entre a diferença e os riscos e a diferença de preço dos 2 métodos de anestesia, do gás e do venoso. Lembra que você comentou que um é mais A barato? gente tem, né, a anestesia dissociativa. Hoje a gente tem 3 tipos, né, basicamente, de anestesia. Que é Então, onde tá maior risco das cirurgias. a maioria das cirurgias, sim, tá? Tem algumas cirurgias que não, que aí o risco realmente é cirúrgico, mas a maioria, né, é mais anestésico. E aí a gente, assim, né, dependendo da qualidade da anestesia, né, do tipo, a gente vai falar tanto de controle melhor do controle de dor, quanto também do retorno, né, desse paciente e da segurança do procedimento. Então, por exemplo, né, a gente tem a dissociativa, que ela é só injetável. E aí, dependendo do protocolo que é usado para esse animal, ele só não se mexe. Ele sente tudo o que tá fazendo, tá? Ah. Porque a gente tem tem vários medicamentos que são usados juntos, né? E aí, cada um vai modular de uma forma essa E não tem analgesia. acompanhamento neural, né, de atividade neural. Não. Nenhum tipo, pra nós, assim, nenhum tipo de anestesia, tá? Mas, assim, a gente vai ver. Tem animal que, por exemplo, no meio da cirurgia o bicho levanta, tipo, que não era pra acontecer. Deus me livre. Tá. Então, por exemplo, isso é a dissociativa, que tipo, a gente não usa, tá? Lá no hospital de jeito nenhum. Faz anos que eu não E é venosa. opero com esse tipo. Ela é na veia. Isso, Venosa. tá? Depois a gente tem inalatória, né? Que aí vai uma medicação na veia, que é pra fazer dormir só. Tipo, fica um período ali, né, de ação. E aí esse animal é entubado, né? Lógico, pra muita gente às vezes fala, nossa, mas precisa entubar, porque todo mundo acha que inalatória é cheirinho, né? Vai só a máscara. Mas na verdade não, ele é entubado, né? Então ele tá recebendo oxigênio junto com o anestésico direto no pulmão. Então isso traz muito mais segurança. E realmente esse paciente, ele, lógico, né, tem outras medicações agindo ao mesmo tempo, mas esse paciente realmente ele tá dormindo. E a gente tem uma segurança maior assim, porque a gente pode aumentar ou diminuir esse anestésico, né? Mesmo porque tem tempo de duração a anestesia, né? Então, enquanto ele estiver ali na máquina, né, tiver no isoflurano, normalmente que a gente usa, né, que é a medicação. Então, enquanto ele tá no ISO, ele tá anestesiado. Terminou o procedimento, a gente desliga o ISO e esse animal vai começar a voltar, né?
E hoje tem ativa, que aí é um outro método, né, de anestesia, só que ele não vai com anestésico inalatório. Ele fica entubado com oxigênio, mas vai tudo por várias. A gente tem bombas de infusão, né, que são algumas máquinas, e aí são, tipo, outros tipos de medicação diferente da dissociativa, tá? Que também aí seria meio que uma anestesia intravenosa, mas aí é tipo, é completamente diferente uma coisa da outra, porque usa também umas medicações muito melhores, E tá? então, se o tutor puder escolher qual método de anestesia que ele quer, porque eu sei que tem que levar em conta também o que o médico fala, o médico Sim, veterinário. lógico. Mas é bom os tutores saberem que não adianta economizar e aumentar significativamente o risco, né? Porque não é uma coisa simples. Não, e É não onde tá o maior risco, né? e assim, é legal até falar nesse negócio do simples, que assim, né, a castração, por exemplo, né, a castração da fêmea é uma coisa que é muito banalizada, né? É uma cirurgia difícil, tá, gente? Não é uma cirurgia simples. É uma cirurgia que ela pode acontecer muita coisa errada. A minha, lógico, meu procedimento cirúrgico que eu mais faço realmente é castração de fêmeas, gatas ou cadelas, mas a maioria é castração. Só que assim, a castração ela tem vários riscos, né? Quando a gente orienta os alunos, a gente até fala isso, né? Porque assim, tem risco de sangramento, tem risco de deixar por exemplo, ovário que não deveria deixar. Questão de dor, tá? A gente tem vários pontos de estímulo doloroso. Então, por isso que a anestesia ela é bastante importante. Por isso que é importante você procurar um profissional gabaritado. É óbvio que você não vai pagar R$ 100 numa castração e vai ser um puta profissional que vai fazer. Às vezes é o estagiário, tipo, bota o estagiário real pra, tipo, aprender a fazer cirurgia no seu animal. Então, tudo isso você tem que pensar, entendeu? E a ideia é que Sim. você faça uma cirurgia, por exemplo, uma castração, pra fazer uma vez só, e não pra esse animal ter vários problemas e ter que ficar operando e reoperando várias vezes, entendeu? Eu já peguei paciente que, tipo, que já teve que operar, por exemplo, tava vindo pra mim na terceira cirurgia, porque assim, castrou uma vez, aí deixou ovário, aí foi procurar ovário, não achou, aí veio na terceira vez pra mim pra eu poder, tipo, fazer realmente a castração. Então, é bastante complicado. Até para fechar o assunto, porque eu pesquisei aqui a respeito do trabalho intermitente, eu não encontrei a solução, porém eu vou dar a minha opinião. Trabalho intermitente, uma vez que ela é prevista pela lei trabalhista, é uma lei federal que todo mundo tem que cumprir, independente de qualquer coisa. Só pode entrar em substituição a isso se ela for revogada ou se vier uma lei que hierarquicamente é superior a ela, como, por exemplo, uma constituição mudando alguma coisa. Não tem. Então, ainda que tenha uma convenção coletiva dizendo que não pode o trabalho intermitente, se a lei federal prevê que sim, prevalece a lei federal. Então, eu entendo, Tabata, se você sabe de algo contrário a isso, deixe nos comentários. Vai ser muito útil para a Uhum, categoria dos veterinários que estão sim. nos ouvindo. Eu, Tabata, entendo que pode ser contratado o contrato intermitente. Mesmo porque é muito melhor você contratar no trabalho intermitente e seguir as diretrizes do que correr o risco de tomar um processo, porque é muito fácil você provar que você abriu um PJ só para prestar serviços. Ou E, ser associado, né? e E aí, assim, associado tem a dor de cabeça de ficar mudando o contrato social, que é o que o advogado passa.